Bom dia, paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos, Deus, porque recebemos tudo o que colocamos diante de Ti no dia de ontem, assim que levantamos e entregamos o ontem nas Suas mãos. E estamos aqui. O dia de ontem foi vencido, porque o Senhor nos ouviu, o Senhor nos conduziu em segurança. Todas as nossas petições para viver o ontem, o Senhor proveu. E muito mais do que os nossos olhos viram, coisas que o Senhor executou através dos seus anjos, na proteção, no cuidado. Oh Deus! Acordamos, testificamos, Pai, a Sua presença, o Seu mover sobre nós, o Seu amor. Obrigada por tudo, meu Deus, por cada detalhe. Oh Senhor, muito obrigada por esse momento aqui, onde nos renovamos diante de Ti. Essa necessidade principal, que é fortalecer o Espírito, nos abastecer desse alimento que é a Tua palavra, Pai. Oh Senhor, traz o Teu entendimento aqui e agora, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos ouvir, entender e ter a força também para colocar em prática, para sermos transformados, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a vencer às vezes a nós mesmos, Pai. Oh Deus, toma direção aqui nesse momento, visita, alcança vidas, Pai. Oh, a palavra hoje vem como um ânimo, Pai, nesse tema tão importante, Pai. Não nos sucumbir, não perecer diante de situações, de problemas, de tribulações, as nossas dificuldades. Não podemos esquecer que temos o Senhor. Oh, Pai, abençoa esse novo dia que ainda está surgindo, Deus. Toma a direção. Vá à frente, de onde tivermos de estar nesse dia. Prepare o espaço. Nosso ir e vir, Pai, nas Suas mãos, sob Seus cuidados. Recebe também, Pai, as petições. Oh Senhor, quantas situações, Pai, que vem tentando nos fazer desanimar, Pai. Renova-nos, Deus. Abastece-nos, Senhor. Estratégias, Deus, nesse combate tão desigual, Pai. Só com o Senhor, só em Ti, Deus, nos fazendo vencer. E é nessa certeza de vitória sobre esse hoje que já te agradecemos, Pai. É para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um dia o Senhor nos concede, por isso estamos aqui meditando juntos nesse café espiritual compartilhado, né? E a palavra de hoje mais uma vez nos lembra que nada somos, que nada podemos, dependemos do Senhor. E aqui nós temos uma colocação interessante como um exemplo do pastor que fala sobre a dificuldade de se subir uma montanha. E ele coloca assim: pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos descobriram que a maioria das pessoas pensa que uma montanha é mais íngreme do que na realidade ela é, especialmente quando estão cansadas ou carregando algo pesado. É verdade, né? Subir uma ladeira, subir um morrinho, às vezes ela não é tão íngreme, de repente ela é até, a gente olha e pensa assim, é fácil, mas como a gente cansa rápido, né, em subidas. Quando foram solicitados para que fizessem essa avaliação, na ladeira de um... Peraí, calma, vamos lá.
Quando foram solicitadas para que avaliassem a ladeira de uma montanha, os participantes da pesquisa cometeram erros, pensando que um declive de 10 graus era de aproximadamente 30 graus e calcularam uma ladeira de 5 graus como sendo de 20 graus. Realmente, né? Muita diferença. Eles calcularam assim, de repente, a olho nu, 5 graus, né? Ou seja, bem de pouco íngreme, né? Para 20 graus, 10 graus para 30 graus. Realmente, a gente perde realmente a direção quando está cansado, né? Quase nenhum deles acreditou que pudessem errar tanto. Quando estamos sobrecarregados e exaustos, até o menor problema pode parecer grande demais para lidarmos com ele. Ao nos depararmos com provações na vida, somos propensos a sentar aos pés dessa montanha difícil e ali permanecer, convencidos que a subida é íngreme demais para nós. Por essa razão, precisamos do ânimo da palavra de Deus. Ela nos faz prestar atenção ao nosso incansável Deus, que conhece nossa necessidade. Isaías escreveu: o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Por isso facilmente julgarmos mal as dificuldades da vida. Necessitamos de coragem para prosseguir quando somos tentados a desistir. Dê um passo de fé hoje e junte-se àqueles que dependem do Senhor, que correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em sua força, você pode vencer qualquer montanha difícil, na força do Senhor, né? Hoje o Senhor está nos provando que estamos fazendo o correto, dependentes dEle, dependentes de amanhecer se alimentando da palavra dEle. E aqui está dizendo tudo o que a gente faz aqui diariamente, né? A gente se alimenta, se fortalece, porque nós somos os que já entenderam que nada podemos, nada somos, se não for o Senhor para conosco, né? Se não depositar o nosso dia, tudo nas mãos dele. Primeiro, ele é poderoso e nos ama. E segundo, nós não podemos nem ter acordado se dependesse de nós, né? Não temos nem sabedoria, nem vigor para enfrentar situações. Isso tudo vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Jesus, que habita em nós, nos orienta através da palavra. A palavra é a voz do Senhor. É o nosso manual. Amém? E hoje nós vamos compartilhar aqui junto com o pastor esse texto que está em Isaías, capítulo 40. Bom dia, Kátia! Aqui em Isaías 40, Isaías é esse profeta usado pelo Senhor, instrumentos na mão de Deus, e esse período tão difícil, né, que o povo veio a enfrentar na Babilônia. E Isaías foi usado por Deus com palavras de ânimo aqui nesse texto, né? Ele está colocando aqui que é capítulo 40, para ler a partir do verso 25. Esse capítulo é de consolo ao povo. E aqui, quando a gente fala de consolo, é porque já está, né? Ou esteve
em grandes problemas, né? Precisa de palavras de consolo, de conforto, de alívio. E aqui, a partir do 25, eu vou retroceder só um pouquinho. É um texto maravilhoso, mas para contexto melhor de entendimento, né? Diz assim, ó, essas perguntas: porventura não sabeis? Isso quando a gente lê, vocês vão entender depois, é quando você está se permitindo botar mais o foco nos seus problemas, nas suas dores. E se você não vigiar, como o Espírito Santo está nos alertando hoje, você acaba sucumbindo. Sabe o início dessa leitura falando da montanha, que esses pesquisadores erraram nos cálculos, achando que a montanha era mais íngreme do que parecia, ou seja, colocando mais dificuldade para subir, e não era tanto assim. É bem assim, a gente quando enfrenta nossas lutas, nossas batalhas diárias, né? A gente sempre olha o problema. Às vezes ele nem é tão grande assim, mas às vezes a gente vem acumulando desânimos, né? E aqui a gente se renova porque a palavra de hoje também está nos lembrando quem é o Deus que servimos. Como já dissemos aqui, às vezes tem problemas, por exemplo, de repente tem algo que você vai resolver ou vai enfrentar daqui a 2, 3 dias e já começa a sofrer agora, enquanto que pela fé, né, você começa a orar e às vezes ou o problema nem acontece, se resolve antes, te avisam, olha, não precisa não, que já está tudo certo, ou você vai enfrentar de uma maneira que, ai meu Deus, para que eu fiquei tão nervosa, foi tão simples. Um enfrentamento onde a gente gastou tanta energia, tanto tempo. Quantas guerras nós lemos aqui na Bíblia que o povo nem lutou, nem precisou. Chegou lá, o Senhor já tinha resolvido, liquidado com tudo. O Senhor deposita e renova esperança em nós. E aqui estamos por isso. E hoje a palavra está dizendo quem é o nosso Deus. E aí quando a gente anda com alguém fortão do nosso lado, a gente se sente toda, né? Bem segura. Olha, né? Como é que eu tô? E Deus está se revelando como o nosso grande Senhor. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Lembrei de Deus, né? Se revelando a Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu criei os fundamentos? E foi na grandeza do Senhor, na criação de tudo, que Jó reconhece, né, quem é o Deus, quem é o Senhor. Oh, meu Deus! Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante?
diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a diferença de estar em Deus, buscar vigor em Deus. É Ele conosco. Essa é a diferença. Esses versículos ressaltam a sabedoria, grandeza, majestade e poder criador de Deus. As verdades aqui expressam e inspiram o povo de Deus a confiar nele. Deus tem poder para libertar os seus e estabelecer o seu reino para sempre. Vamos absolver isso em nós. Esperar no Senhor é continuar nossa vida plenamente às suas mãos. Desculpa, continuar não. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. Foi falado isso ontem aqui a nós na palavra, né? Como esperar se eu não confiar? Como? Esperar, a palavra já diz, é algo futuro que está por vir. Como eu vou esperar sem confiar? Por isso que a gente se apressa e acaba errando, porque a nossa impaciência, a nossa ansiedade faz com que nós tentemos resolver na nossa força, na nossa sabedoria. Por isso que a gente vive, às vezes, frustrado, com situações que não eram para ser como estão. Significa depender dele como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. Os que esperam no Senhor têm dele as seguintes promessas: força divina para vivificá-los no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações. Tem também capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas do céu. E também recebemos a capacidade de correr espiritualmente sem se cansar, de caminhar firmemente para frente sem desfalecer, quando parece que Deus demora em agir. Deus promete que, se o seu povo confiar nele com paciência, ele proverá
todo necessário ao seu sustento continuamente. Vou ler mais uma vez essa partezinha aqui, essa frase. Deus promete que se o seu povo confiar nele com paciência, ele proverá todo o necessário ao seu sustento continuamente. Mas viu a palavra paciência aqui? É esse esperar. O Senhor está nos lembrando que Ele está no controle, que Ele está agindo sim. Só que é o tempo dele. Por que esse tempo? É o nosso preparo. Tem coisas que a gente anseia, mas nós não estamos prontos. Tem isso também. É aquilo que a gente fala aqui de vez em quando. É quando o nosso filho pede um carro, mas a gente o conhece. A gente sabe que até podemos, claro, dar esse carro. Temos o valor financeiro, sabemos tudo para dar esse carro para ele. Mas amamos o nosso filho. O conhecemos o suficiente para saber que ele não está pronto. Que é preciso primeiro ele ser preparado ali para ter um carro. De repente ele ainda não tem responsabilidade o suficiente para assumir o volante. E esse filho pode até se rebelar, ficar com raiva da gente, vir contra a gente, deixar de falar com a gente, mas a gente fica firme ali, porque se der, ele vai sofrer consequências muito graves, vai ter problemas muito enormes demais, que vai poder até se perder da vida, não ter mais reparo. E é isso que é o amor de Deus a nós. É um pai, é um pastor que cuida, que orienta, que protege, que dá na hora certa. É isso que está dizendo aqui. Mas fala ao seu povo confiar nele. É a confiança, com paciência. Então, isso tudo vem de confiar. Depois que a gente confia, se a gente chega para o filho e fala a ele, é verdade, mãe, aí vai dar até motivação nele de merecer logo aquele presente, né? Aquele carro. Vai se preparar logo para aquilo. Porque ele confiou no amor do pai ou da mãe falando com ele. Ele entendeu que realmente ele não podia ter o carro agora. Tem uma diferença. Eu posso me rebelar, ficar entristecida com a decisão de Deus sobre a minha vida, por eu orar e não receber. Ou então descansar, que o Senhor sabe do que eu pedi, sabe do que eu estou querendo realizar e Ele está provendo. Tem nãos de Deus as nossas vidas que são livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já disse tudo a nós hoje. Os problemas. A gente, quando olhar para eles, não se assustar com tamanhos, porque o nosso Deus é que é grande, o nosso Deus é que é poderoso. E os problemas, às vezes, vêm para que a gente os enfrente. Quando a gente os vence, a gente se sente bem, se sente forte, né? É um preparo, é um preparo. Eu gostaria de finalizar, quando eu vi essa palavra aqui de abençoar, eu me lembrei que lá atrás, no Pentateuco, o povo ainda sendo preparado, como nós estamos sendo nos dias de hoje, né? O povo de Deus. Eu lembrei da bênção de Deus ao povo, e o Senhor despertou Arão para ser sacerdote. E o sacerdote precisava estar preparado para ser um abençoador, né, do povo, porque ele recebia os sacrifícios e ele era como que um intercessor. Ele é que
transmitia o que Deus lhe trazia e levava, como, né, do povo, ele era o intercessor entre o povo e Deus, um eleito do Senhor para isso. E hoje nós temos Jesus, o nosso intercessor, o nosso advogado, né? Ele é o caminho ao Pai. E o Senhor falou para Moisés preparar Arão, né? Moisés era o líder, né, do povo. Então, eu queria compartilhar com os irmãos dessa bênção aqui que o Senhor enviou ao povo. Está em Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. O que eu parei aqui? Nós precisamos até memorizar. Essa é uma oração de bênção. O Senhor estava dando as palavras de bênção sobre o povo, ensinando para os sacerdotes a abençoar o povo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos orar, abençoar, profetizar essas palavras sobre os nossos. Ela diz assim, são apenas 2 ou 3 versículos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ele está dizendo, essas palavras aqui que eu estou lhe dando vão pôr o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ou seja, repare que está falando do rosto de Deus sobre os seus. Ou seja, o olhar dele, os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está sempre atento a nós. Ele está sempre no controle das nossas vidas. Ele está sempre nos guiando, nos orientando. Esses versículos demonstram como Deus graciosamente abençoa os seus, quando conservam a pureza na congregação e expressam o seu tipo de devoção sincera, vista nesses votos. Esse abençoar, que diz aqui, transmite a ideia da presença de Deus, o que nós falamos aqui, e sua operação e amor na vida e no meio ambiente da pessoa. É onde estamos, é a nossa volta, ele abençoa também. Essa bênção era impetrada sobre os servos fiéis de Deus, de conformidade com as condições que ele já tinha estabelecido. Era uma tríplice bênção. A gente vê que nós lemos 3 vezes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça te resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa bênção tríplice sacerdotal, o que quer dizer? Ela outorga a bênção de Deus e dá sua proteção contra os poderes malignos e tudo que se opusesse ao seu bem-estar humano. O resplandecer do rosto do Senhor, o divino favor, boa vontade e graça para com o povo, o inverso da sua ira. A graça é a misericórdia, o amor e o poder salvífico de Deus. O levantamento do rosto do Senhor sobre o seu povo
seu cuidado e provisão amorável para com ele. A dádiva de Deus é a paz. Significa estar completo, sem nada faltar e recebendo tudo que é necessário para que a vida seja realmente vida. Isso inclui a esperança, um futuro ditoso. O inverso da paz não é somente a falta de harmonia, é também o mal em todas as suas formas. A bênção de Deus sobre o seu povo resultaria na salvação, brilhando como tocha acesa entre todas as nações. Esse é o resplandecer do rosto do Senhor. Teve uma parte que nós estávamos lendo aqui que me veio à lembrança uma passagem, mas fugiu da minha mente agora. Mas se for para ser dita, o Espírito Santo há de nos lembrar. Resplandecer sobre o rosto, a bênção da proteção contra poderes malignos e tudo que se opusesse, é assim, né? Tudo se opõe ao nosso bem-estar. O resplandecer do Senhor, o divino sobre graça, o universo, é o contrário da ira, né? A graça é a misericórdia, o amor, o poder da salvação de Deus. O levantamento do rosto do Senhor sobre o seu povo, cuidado de provisão, oh meu Deus, a dádiva de Deus é a paz, é uma dádiva, é um presente dele, é a paz, significa estar completo, sem nada faltar e recebendo tudo que é necessário, é a paz. E aí o Espírito Santo me lembrou, conforme eu lia, que me veio à mente o pastor Luiz Carlos da minha igreja, no culto, uma vez colocou um exemplo, né, do que é paz, do que é estar nessa paz que a gente está lendo aqui. É quando nada em volta nos atinge, né, porque está dentro de nós. Ele colocou como que alguém de uma galeria famosa pediu a 3 pintores, 3 artistas, né, diferentes, encomendou algo, um quadro pintado que significasse paz. O que significa paz para ele? E que estivesse expressa, né, o que é paz para eles nessa pintura. E aí chegou o dia deles exporem essa arte, né, os 3 quadros. E aí foram lá olhar a obra como eles fizeram. O primeiro quadro tinha uma floresta linda com aquele pôr do sol maravilhoso, né? E assim, aquela cena maravilhosa que nos alegra de ver, né? Isso significava paz para ele. O outro fez um mar lindo, aquele horizonte lindo com o céu maravilhoso, aquele céu azul, ou seja, isso transmite, é a paz para ele, né, essa visão. E o outro quadro era um temporal tremendo, com muitos raios rasgando o céu, mas na fenda de uma montanha, daquele paredão assim, meio a árvores e tal, tinha um pássaro bem encolhidinho, se protegendo da chuva, ali quietinho, naquela fenda, mas com um semblante tão lindo, né? E aquele pássaro ali, sem se incomodar, simplesmente aguardando passar aquele temporal. E ele lá, sobre a proteção da montanha. E esse quadro foi o eleito, sobre paz. Segundo os entendidos, né, ali no assunto, sobre a pintura, sobre a arte, eles explicaram que paz é quando tudo à sua volta
tá difícil, era para temer até, né? O pássaro era para estar ali doido, ali de nervoso, e ele tranquilo. Então, a paz que ele estava, aquele ambiente não fazia diferença no sentimento dele. Isso é que é paz, quando tudo à nossa volta é temporal, mas nós não nos assustamos. Isso é que é paz. Então, irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos guarde nesse dia. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação que vem para tentar roubar a nossa paz, a nossa comunhão com Ele. Por isso estamos aqui, meu Deus, para nos reabastecermos de força, da Tua força, de sabedoria para lidar com as situações, mas da Tua sabedoria, no Teu entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a descansar, a confiar, a esperar, mas principalmente a depender de Ti. Oh, Senhor, toma esse dia nas Suas poderosas mãos. Ser conosco, Pai. Vá à frente de onde tivermos de estar, meu Pai, e nos abençoe, Pai. Receba as nossas petições, o nosso clamor, as nossas dificuldades, as nossas incapacidades, Deus. Dá-nos a Tua visão. Que nada venha a nos amedrontar ou colocar dúvidas no nosso coração, porque o Senhor está nos alcançando primeiro, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra de renovo, de ânimo. Te louvo, te agradeço, porque creio, Pai, que o Senhor há de nos conduzir seguros. E amanhã, ao acordarmos, mais uma vez estaremos aqui, Pai, compartilhando da Tua palavra, dessa nossa fonte, onde nós nos abastecemos, Pai, em Ti. Muito obrigada por esse privilégio, por essa rica oportunidade, Deus. Ser conosco, Deus. Toda honra e glória a Ti. Que ao findar do dia, Pai, estejamos engrandecendo o Teu nome em gratidão, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. A paz do Senhor. Amém? Até amanhã com mais um devocional.